Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estaremos juntos nesse programa estudando o Livro dos Médiuns. Estávamos na vez passada no capítulo 18, falando dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Citamos que Kardec fez essas questões aos espíritos, então essa conclusão, essas respostas são dadas pelos espíritos. E Kardec, lógico, no final ele faz o seu resumo, né? Como sempre, com a sua grande inteligência, né? E grande poder que ele tinha de fazer a compilação das ideias. E nós falamos então da influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro, e estávamos falando sobre essa influência nas crianças. E conversamos que era inconveniente, mesmo perigoso, os espíritos falam, desenvolver a mediunidade nas crianças devido à fragilidade dos organismos, né? A não ser que isso aconteça de maneira natural. Quando a mediunidade surge de maneira espontânea, então para a criança é tudo natural, esse organismo não vai nunca sofrer com isso. Agora, qual seria, continuando hoje, a idade que se pode praticar a mediunidade? Vejam bem, não existe um limite preciso para essa idade. E vai depender o quê? Vai depender do desenvolvimento físico e mais ainda do desenvolvimento psíquico da criança. E o Livro dos Espíritos, na tradução, eles falam em desenvolvimento moral, mas na França, naquela época, o sentido que ele estava querendo dar quando ele falava de desenvolvimento moral era desenvolvimento psíquico. Por isso que o professor Herculano Pires, na sua tradução, ele fala em desenvolvimento psíquico. Se a criança já tem esse desenvolvimento, né, um desenvolvimento físico adequado e mais o desenvolvimento psíquico, vai depender aí, então, se ela pode ou não praticar a mediunidade. E os espíritos falam a crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que um adulto. E agora, então, a gente lembra do exemplo da médium Dona Ivone do Amaral Pereira, que aos 11 anos ela ganha do pai o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro espírita que ela leu. Ela já estava naturalmente desenvolvendo a mediunidade, ela já era médium natural, né, com vários tipos de mediunidade já, e aos 12 anos ela já começa a prática mediúnica, ela já começa a trabalhar mediunicamente. Mas por quê? O organismo dela, o desenvolvimento físico dela era adequado e o desenvolvimento psíquico também. Era uma pessoa já que era mais adulta do que criança, aos 12 anos. Talvez pelo fato de Dona Ivone Pereira ter, nessa encarnação, o grande trabalho, né, de retificar todas aquelas coisas, enganos e desenganos que ela havia tido nas encarnações passadas, como nós estudamos nas obras que ela mesma psicografou. Então, ela já tinha um desenvolvimento adequado e ela começou já a produzir mediunicamente, trabalhando. Então, é como os espíritos falam, existem crianças de 12 anos que são menos impressionadas que um adulto. Não vão se impressionar, porque o inconveniente de colocar uma criança que ainda não tem esse desenvolvimento psíquico adequado, ela pode se assustar, porque numa reunião mediúnica nós temos vários espíritos se manifestando
de todos os tipos, de todos os graus, desde inferiores até os mais evoluídos. Então a criança pode, e às vezes os espíritos fazem ameaças, e a criança pode se impressionar com isso. Então, isso nós estamos falando quando é uma médium falante, de psicofonia, né? Agora, na escrita, os espíritos falam que quanto à escrita tem um outro inconveniente, que é a falta da experiência da criança. Se ela não é uma criança que ela já tem uma certa intelectualidade mais desenvolvida, se ela não tem leitura adequada para isso, conhecimento de como se dá essa mediunidade, o que o Espiritismo diz a respeito, então vai ficar difícil para ela, no caso dela vai querer praticar sozinho isso, essa mediunidade não vai dar para ela. Ou então ela pode fazer o quê? Fazer um brinquedo dessa mediunidade. E aí os espíritos vão aproveitar dessa falta de experiência, né? Dessa falta de desenvolvimento psíquico. Eles falam que pela sua inexperiência na infância e na juventude, estão mais sujeitos à atuação dos espíritos enganadores. Sabem aqueles jovens que se reúnem e fazem essa brincadeira do copo, que nada mais é do que uma sessão mediúnica, porque existe ali uma evocação a espíritos e eles respondem às perguntas. Agora, estão ali desprotegidos, não fazem esse trabalho assim, dentro dos critérios que a doutrina espírita nos fala, com oração, com ambiente adequado, fazem como uma brincadeira. E nessa brincadeira, os espíritos enganadores podem aproveitar a ocasião para enganá-las. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, o que os espíritos falam e Kardec completa? Mesmo em condições favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de mediunidade só exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas. Mesmo que ela vá, então, exercer essa mediunidade, tem que ter junto dela pessoas experimentadas que vão ali orientar. Por quê? Eles vão ensinar, por exemplo, o respeito que se deve às almas dos que se foram desse mundo. Porque elas não têm, às vezes, noção disso. Do respeito que elas têm que ter àquelas almas que já nos deixaram. Se elas estiverem ali numa brincadeira, elas não estão nem pensando que estão ali chamando, entrando em relação com almas que já deixaram a Terra. E nós temos que respeitar essas almas. Qual a atenção, então, que Kardec pede em relação a esse assunto? Não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade mediúnica nas crianças quando ela não se desenvolver de maneira espontânea. Então, esse é um ponto. Se já existe espontaneamente, vamos ali vigiar, tomar conta, ver o que pode ser feito. E sempre ensinando a parte moral para ela, que vai ensiná-la, então, nesse desenvolvimento, vai apoiá-la. Agora, se ela não tem não vamos querer forçar esse desenvolvimento. Outra coisa, em todos os casos é necessário empregá-la somente com grande circunspecção. A mediunidade não é brincadeira. Então, ela não é para ser empregada em qualquer ocasião, coisas fúteis, perguntas que querem resolver os nossos problemas que nós temos a obrigação de resolver nós mesmos aqui na Terra.
Os espíritos têm mais o que fazer, porque eles não vão se ocupar das coisas que nós podemos fazer aqui. O que nós podemos fazer, nós temos que dar conta. Eles vão nos auxiliar naquilo que for mais difícil para nós. Então, nós temos que empregar somente com grande circunspecção, não se devendo provocá-la ou encorajar o seu exercício por pessoas fracas. Essa fraqueza diz respeito tanto ao corpo físico, como nós vimos anteriormente, como também às ideias fracas, a psique, né, não bem desenvolvida ainda ou ainda numa fragilidade. Existem pessoas que são muito sensíveis e qualquer abalo aí pode prejudicar. E a mediunidade vai fazer com que ela tenha uma superexcitação. Então, é o cuidado que nós devemos ter. E também nós devemos afastar da prática mediúnica toda pessoa que apresente o menor sinal de excentricidade nas ideias. Nós percebemos que as ideias dessas pessoas são excêntricas. Elas não têm ideias normais, vamos dizer assim. Então, nós devemos afastar essas pessoas da prática mediúnica, porque depois eles vão pôr a culpa na mediunidade de algo que vai trazer um abalo a essa pessoa. Ou então, aquelas pessoas que têm um sinal de enfraquecimento das faculdades mentais. Nós sabemos que a linha entre a normalidade e a loucura e a anormalidade é muito tênue. E a pessoa pode passar de um lado para o outro facilmente, se ela tiver esse enfraquecimento das ideias mentais. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque são evidentemente predispostas à loucura que qualquer motivo de superexcitação vai poder desenvolver. E daí vão dizer que foi a mediunidade que fez isso? Não. Então vamos ter muito cuidado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 14, Kardec fala sobre o suicídio e a loucura. E nós queremos aqui colocar um trecho para a gente deixar bem claro que não é a mediunidade que leva à loucura, mas se a pessoa já tem esse enfraquecimento das faculdades mentais, ou ela já tem um sinal de excentricidade nas ideias, fica mais fácil essa superexcitação levá-la a um dano qualquer. Então, o trecho que Kardec fala sobre a loucura e o suicídio é o seguinte: a calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro. Então, são duas coisas que nos trazem a calma e a resignação. O modo que nós encaramos essa vida e a fé que nós temos no futuro, no que virá. Dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Então, por isso que Kardec fala, aqueles que já têm um enfraquecimento das faculdades mentais, a gente não nota essa calma, essa resignação, essa maneira de encarar a vida aqui na Terra, as dificuldades que enfrentam com calma, o enfrentamento das situações mais difíceis. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Por quê? Porque ele tem ideias fracas. Ele não tem um desenvolvimento psíquico adequado
para aguentar todas essas dificuldades, todas essas aflições que a nossa vida nos traz, porque sabemos que estamos aqui no mundo de provas e expiações e estamos sempre pagando algo, retificando algo. Então, que ele chama de covardia ou fraqueza moral. As pessoas que têm essa fraqueza não devem, então, se entregar à prática da mediunidade. E para nós terminarmos, Kardec advertiu que a causa real da maioria dos casos de loucura não está nas ideias ou nas crenças das pessoas, mas na sua condição mental ou cerebral. Por que ele fala isso? Porque existiu uma acusação atribuída ao espiritismo que levava à loucura. Então Kardec estava falando que a causa não estava no espiritismo, a causa real, mas sim na condição mental cerebral das pessoas. E Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, escreveu um livro aqui a respeito disso para nos falar da loucura sob um novo prisma, ou seja, o que era loucura verdadeira e o que era processo obsessivo. Estamos terminando hoje o nosso programa, que nós possamos então sempre retomar os nossos estudos com muita fé no futuro, com muita alegria. Claudete Moura, para o divulgar.net.